comigo João capítulo 6. Aleluia. Está alegre, né, irmão? Uma coisa terrível, porque não avisa antes. Dele, por meio dele. Você está me afrontando, né? Isso é uma música para me afrontar. É, irmão? Não, nunca Foi sobre nós. nem sobre o que Podemos escrever. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Como é bom entender isso, Senhor. não, nunca foi sobre nós, Nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. eu Descobri que sem ti, sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Sim, papai. Hosana, Oh, meu amigo Jesus, Hosana, amigo da minha vida, meu amigo, meu Senhor. Hosana nas Maiores maiores alturas. porque dele, por meio dele, para ele. Sim, Senhor, toma essa nação para ti. Pega essa nação para ti. Toma os governos para ti. Toma os reinos para ti. Toma os reinos para ti. Os reinos vão se dobrar diante de ti. Os governos vão se dobrar diante de ti. Tu és o cabeça de todas as coisas, mas um dia toda a cabeça se dobrará diante de ti. Em nome de Jesus. João capítulo 6 diz assim: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isto somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastaria para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães e cevada pequena e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e cevadas que sobravam aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Jesus, sabendo que vieram arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto tem sido muito relevante na minha vida para esses dias. Estenda sua mão para cá, me abençoa. Por favor, ore por mim. Ore pela minha casa, pela Iraci, pelos nossos filhos, 4 filhos, das nossas 6 netas. Ore pela nossa equipe pastoral, pela nossa igreja, pelo encargo. Nos dê saúde, Senhor, nos dê sabedoria.
guarda-nos da imoralidade, livra-nos do pecado, esconde a nossa vida, guarda o nosso lar, o nosso casamento. Sim, Senhor, é isso que queremos, é isso que queremos, é isso que precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém? Olhando esse texto assim, irmãos, eu queria passar rapidamente por ele, eu só queria usá-lo como um alicerce, para a gente expor algumas coisas aqui da Escritura. Olhando nesse texto aqui, eu vi 8 coisas muito rápidas, assim. Às vezes eu passo hora, meses, dias, no mesmo texto, orando, lendo, estudando, e é tão interessante que às vezes eu vou conversar com alguém e a pessoa começa a falar do texto, mas ela não sabe que eu estou estudando aquilo. E aí eu fico rindo. Foi, pastor, está tudo bem? Eu disse, não, é que Deus, ela não sabe, mas o Espírito sabe. Então às vezes ela fala coisas que agrega naquilo que eu estou estudando. Então a primeira coisa que eu vi aqui é que Jesus ensina perguntando. Sempre Jesus vai ensinar você perguntando. E quer saber de uma coisa? Quando ele perguntar, não responda, porque se ele pergunta é porque você não sabe a resposta. Então quando ele perguntar, você joga a bola de novo para ele e diz, Senhor, Tu sabes. Faz o que Ezequiel fez quando ele perguntou se os ossos poderiam viver. Poderão viver esses ossos? Ele disse, Senhor, Tu que sabes. Se Tu disser que pode. Ele disse, então profetiza. Eu sei que posso e você tem a voz. Eu sou o clamor e você é a voz. Então use a voz do que clama. Você fala e eu faço. Então a primeira coisa que eu vi aqui é que Jesus ensina perguntando. A segunda foi que Deus não perde o controle de nada. Ele pergunta, mas ele já sabe o que ele ia fazer. Ele pergunta para experimentar, para ver aonde está seu coração. Não que ele precise saber, porque ele é onisciente, e a onisciência dele lhe dá o poder de saber as coisas antes que a palavra saia da sua boca. Mas é você que precisa saber. Tem algumas provas na nossa vida que nós precisamos saber como que o Senhor está trabalhando para a gente se reposicionar, para a gente se ver. A Bíblia não é uma janela, ela é um espelho. Quando você olha a Escritura, não é para você ver os outros, é para você ver você. Não é para tirar coisa delas, é para ela tirar coisas de você. Então, a segunda coisa que eu vi aqui foi que Jesus não perde o controle de nada. Deus não perdeu o controle. Às vezes a gente diz, meu Deus, faz a tua obra. E às vezes a gente diz assim, Deus, irmãos, vamos fazer porque o Senhor está com pressa. Irmão, Deus não está com pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não está atrasado. Ele tem tudo sob controle. Ele faz o fim desde o começo. O que é já foi, e o que será já foi também. Deus tem tudo organizado, mas Ele testa a gente para saber se a gente está no kairós dele ou está vivendo o nosso tempo querendo que Ele se agregue naquilo que nós estamos fazendo. A gente pensa às vezes que Deus nos deu uma procuração em branco para fazer e Deus só vem atrás confirmando. Confirma, Senhor, a tua obra. Deus não confirma, sabe por que Deus não confirma? Porque não é a obra dele. Às vezes a gente faz alguma coisa e Deus confirma essa obra, e Deus não confirma. Por quê? Porque Deus só confirma o que Ele faz. Eu sou um cooperador. O que é um cooperador? É um cooperador que se agrega àquilo que está acontecendo. A obra de Deus não sou eu quem faço, eu coopero com ela. A terceira coisa que eu vi aqui foi que um discípulo falou uma coisa, o outro falou outra, e Jesus deixou todo mundo discutir. Eu creio que está chegando um tempo de parar de ouvir todo mundo. A obra de Deus, ela é teocrática, não é democrática. Se cada vez que você for pintar a igreja, você fazer a reunião para perguntar que cor que pinta, você vai ter que pintar o metro de cada cor. A gente ainda está preso a essas coisas, porque a gente quer coletivizar uma coisa que é teocrática. A coletividade, irmão, por que o Senhor quer que a gente viva no Espírito? Ele diz, me adora no Espírito, porque no Espírito nós somos todos iguais. No Espírito nós somos todos unidos. Amém? No Espírito nós cantamos para a mesma pessoa, mesmo não cantando a mesma música. Então, a coletividade de Deus não tem a ver com o funcionamento. Às vezes a gente pode funcionar coletivo, mas o fundamento não. O fundamento não está sendo o mesmo. Então está na hora da gente parar de ouvir todo mundo e a gente voltar a ouvir a Deus.
Talvez nós, os pastores, vamos ter que passar mais tempo no altar do que no púlpito. Talvez nós vamos ter que passar mais tempo ouvindo do que falando. Por quê? Porque não se trata mais do que falamos, se trata de quem nos tornamos. Não é o que eu falo e o que eu canto, é quem eu estou me tornando por isso que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo está me deixando mais parecido com Jesus ou menos parecido com Jesus? Porque se está mais parecido com Jesus, então glória a Deus por isso. Aleluia. A segunda coisa, a terceira não, a quarta, é que Jesus não despede a multidão. Jesus não despediu ninguém, apesar de não parar em ninguém. Jesus curou os doentes, mas não parou neles. Jesus alimentou pessoas, mas não parou na necessidade de ninguém. Jesus não equipou a sua igreja para trabalhar na necessidade das pessoas. Jesus equipou a sua igreja para trabalhar no propósito das pessoas. Uma igreja que só visa a necessidade das pessoas é uma igreja, irmãos, que perdeu o propósito. Nós não estamos aqui para investir em necessidade, nós estamos aqui para suprir necessidade e investir em propósitos. Amém? A igreja não tem a ver com a fila da bênção. Não, mas quem veio buscar a sua vitória? Isso é redundante. Quem veio nessa noite buscar a sua bênção? Bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra. Quando você entra na bênção, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas nós passamos a vida inteira na igreja buscando algo que nós já temos. Nós somos pedintes, mendigos espirituais. Por quê, pastor? Porque somos pedintes. As nossas orações têm a ver conosco, as nossas lágrimas têm a ver conosco, e nunca foi sobre nós, é tudo sobre você. Passamos mais tempo vivendo na misericórdia do que vivendo no propósito. Mas a misericórdia do Senhor, e uma misericórdia é para mim voltar, mas não é para mim viver na misericórdia. Como? Se eu vivo sempre na misericórdia, dependendo da misericórdia, porque eu não entrei ainda no propósito. Quem vive só na misericórdia não vai aprender a exercer misericórdia. Então eu passo pela misericórdia, a misericórdia me equipa para ser misericordioso com os outros, não mais comigo. Seja radical com você e misericordioso com os outros. Nós precisamos entender isso, porque senão a igreja perde a força, ela fica fraca. Irmão, e uma igreja que perde a voz, ela só tem versículos bíblicos. Uma igreja que perde a voz das regiões celestiais, perde a autoridade, ela só tem versículos bíblicos para mostrar. Ela decora tudo, mas aquilo que ela fala já não tem mais o mesmo vigor. Então Jesus não despedia a multidão, ele disse para os discípulos: dai voz de comer. Mas ele alimentou a multidão, pegou o que sobrou e foi embora. Não ficou ali, vem amanhã, que amanhã vai ter mais milagre. O culto hoje foi maravilhoso, mas amanhã vai estar conosco fulano de tal. Amanhã, hoje, quantos cestos sobrou? 12. Amanhã vai sobrar 20. Eu profetizo. Porque nós levamos a igreja sempre para a necessidade das pessoas. Nós atraímos as pessoas pela necessidade. Ok, você que está doente, vem para cá. Você que está enfermo, vem para cá. Você que está na necessidade, vem para cá. Mas depois que vem, irmão, ensina para ele por que ele entrou em necessidade. Ensina para ele por que ele ficou doente. Ensina para ele por quê. Tira ele dessa dependência emocional de Cristo. Você já viu quando você vai profetizar para uma pessoa? Você profetiza, ela nem escuta o que você está dizendo. Depois ela diz: você entendeu o que ele falou? Alguém gravou? Não, quando alguém vem profetizar para mim, eu selo. Fala, querido. Depois eu choro. Eu tenho que ouvir e julgar o que eu estou ouvindo, não quem está dizendo. Então, se nós não mudarmos alguns funcionamentos da igreja, algumas movimentações e alguns entendimentos, algum vocabulário, nós não vamos viver um avivamento, porque a gente nunca vai sair da fila da bênção, a gente vai sempre
ficar na fila da bênção. Hoje eu fui e multiplicou o pão, amanhã eu vou de novo, vai ter mais pães. Eu estou lá, Jesus está me abençoando. Isso não é a bênção de Deus, isso é um favor. Mas a bênção de Deus é você viver num constante desenvolvimento do seu propósito. É um constante, irmãos. Ei, viver no propósito já não é mais você que está na fila do pão, é você que está com o balaio nas costas. Ei, pastor, amém? Viver na bênção é você com o balaio nas costas. Não é mais você na fila do receber, na fila do dar. Nós precisamos entender isso. E Jesus não despede a multidão, ele diz para os discípulos: dai vocês de comer para eles. Outra coisa, Deus não é desorganizado. Ele organiza, ele diz: senta, organiza, põe 50, aqui mais 50, ali ó, põe 50. A gente traduz avivamento como bagunça. Eu estou no espírito, eu estou no vento, né? Deus, estou no vento, Jesus se mexeu. Irmão, chega na sua casa e abre todas as janelas e deixa o vento entrar para ver o que acontece. O problema é esse. Se você abrir todas as janelas, aquele vento que era para ser bênção começa a rasgar cortina, derrubar vaso, começa a trazer poeira de fora para dentro, e você está no vento. Vamos ser chapado, vamos ser peteca, vamos ser pentecostal, vamos rodar, pular, dançar e cantar. Nós vamos organizar. Epa, para, você já viu quando eu estou pregando com o negócio? Eu digo: senta. Por quê? Porque nós não podemos ser uma igreja emocional. Nós temos, pronto, porque eu sei, agora eu vou dançar, agora eu vou pular, agora eu vou gritar aleluia, agora eu vou falar em línguas. Por quê? Porque eu tenho convicção. Agora, para mim ter convicção, eu preciso parar e ouvir. Eu preciso entender o que Deus está querendo dizer. Mas eu li na Bíblia, às vezes até o que você leu, você não entendeu. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito. Estava escrito: eu porém vos digo. Jesus estava dizendo o seguinte: deixa eu explicar para vocês o que é que meu pai queria dizer. Quando ele disse não matarás, não era pegar uma faca e matar o outro, era falar mal do outro. Quando você fala, você já o matou. Aleluia. Por isso que a gente trabalha tanto no entendimento. Por isso Mateus 13:19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, o maligno tem facilidade de vir roubar-lhe a semente. Você vai ficar a vida inteira atrás de alguém que possa pôr a mão na sua cabeça. Não está errado isso. Eu sou da transferência, eu gosto muito disso. Mas tem coisas que o fundamento, só quem pode te dar é Ele. O pastor Luiz Hermínio pode te dar dicas, estratégias, pode transferir o poder, mas a presença não. E o fundamento da igreja não está no poder, está na presença. Não é no poder, é na presença. Eu falei isso ontem, deixa eu falar aqui de novo. Quem não estava ontem? Não, você precisa ouvir isso. A obra de Deus não está alicerçada no poder, e sim na presença. Porque poder todo aquele povo viu no deserto. E o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque por que a igreja hoje quer poder? Por que a gente vai para a televisão fazer propaganda do poder? Vem para cá, aqui tem poder. Por quê? Porque não tem mais a presença. Como assim? Onde é que tem poder de Deus? Onde não tem? O poder de Deus tem aonde a palavra é pregada. A presença de Deus tem aonde Deus está. Como assim? Toda vez que eu falo de Deus, eu atraio o poder. Toda vez que eu falo com Deus, eu atraio a presença. Eu venho aqui falar de Deus para você, o poder invade o lugar. Por isso você pode estar 30 anos numa igreja cheia do poder e nunca ter conhecido a presença. Porque o poder vem sobre você e é o poder que a gente transfere.
Eu oro e transfiro o poder para você, mas a presença não. Você tem que construir um lugar para que ela venha na sua vida. O poder não tem, a presença não tem a ver com arrepios e calafrios. A presença tem a ver com convicção. Eu não sinto a presença de Deus todo dia, mas eu sei que Ele está ali, porque Ele me falou que estaria. Ele disse: Luiz, Emanuel, é Deus com você. Eu estou com você todos os dias até a consumação do século. Como eu sei que Ele está, se eu quiser provocar para sentir, então é só eu parar de tudo que eu estou fazendo e dar atenção para quem está comigo. Então quer dizer que eu posso carregar a presença sem senti-la? Pode. Agora, se você quiser carregar e sentir, para tudo que você está fazendo e dá atenção para quem habita em você. Você está entendendo o que eu estou dizendo, pastor? Então passe mais tempo com Ele do que com as pessoas. Não conduza uma igreja esperando se as pessoas estão gostando ou não. É melhor que elas não gostem. Porque se elas gostarem, elas vão pensar que o culto é para elas. E elas vão dizer: pastor, canta aquela. Pastor, quem é que prega hoje? Ah, esse não, pastor, bota outro. O bom avivamento não é quando você sai alegre do culto, é quando você recebe um pancadão. E você vai para casa e não consegue dormir. Você vai dirigindo, não sabe nem como é que chegou em casa, você nem viu. Você diz: cara, o que aconteceu em mim? Eu não sei o que aconteceu. Aí você vai e pega o público, as pessoas ficam olhando assim, dizendo assim: meu pastor está diferente. Tem alguma coisa dentro dele. Avivamento, cara, é quando você pode ser confrontado pela palavra de Deus. Quando a palavra confronta a sua mente para revelar seu coração. Quando a palavra alinha você. Eu fico imaginando quando Jesus diz: dá vocês de comer para eles. E ele diz: como? Como? Como eu vou fazer isso? Organiza. Organizar para quê? Não tem comida, para que organizar? Organiza antes para que a comida venha. Você quer uma comida, mas não está pronto para recebê-la. Você quer que Deus multiplique algo que você não está pronto, alicerçado para receber. Você quer que Deus dê mais gente, então você compra mais cadeiras, mas você não passa mais tempo com Deus. Não é de mais cadeira que você precisa de mais tempo com Ele. Porque mais tempo com Ele não há cadeira que aguente, irmão, não há cadeira que aguente. Aí você passa a vida inteira aumentando o tamanho da igreja, aumentando o tamanho da equipe, mas você não aumenta o seu interior, não aumenta a sua capacidade de ouvi-lo, não aumenta o seu coração ainda está pensando nas coisas. Acaba o culto, você pergunta: quanto que entrou de oferta? Você pergunta: alguém contou quantas pessoas tinham? O seu coração está preso em algo. Ei, deixa eu te falar, nós não estamos aqui numa competição de quem é mais e quem é menos. Nós estamos aqui para decidir, irmãos, para decidir se nós vamos governar através da igreja ou se nós vamos ficar dentro da igreja esperando Jesus voltar. Não se trata mais de quantas pessoas tem comigo, mas o quanto de Deus tem em mim e o quanto de mim tem com Ele. Nós precisamos entender isso. Não há tempo que não vai ter templo que segure as pessoas. Você já viu, as pessoas estão se reunindo nas praças, estão se reunindo no shopping, estão se reunindo debaixo de viaduto. Por quê? Porque os templos não suportam mais, irmãos. E não adianta para aumentar o tamanho, para aumentar o tamanho, para aumentar o tamanho. Ei, você tem que aumentar a expansão de crer, a expansão de fé. Você tem que acreditar no que Deus disse. E que numa cadeira que aguenta, não tem, pode comprar e empilhar. Não adianta. Se Ele disse organiza, porque eu só multiplico naquilo que está organizado.
Ele não está falando da cor, ele não está falando do enfeite, ele está falando: organize você, se organize, se assente, senta aí na relva, espera o tempo determinado, não produza isso, espera que eu faço. Não produza uma multiplicação que você não vai conseguir sustentá-la. Não produza uma multiplicação que, cara, você vai perder sua casa, vai perder sua família, você vai perder sua saúde, você vai frustrar porque as coisas não funcionaram de acordo com o que você queria. Como é que eu me livro disso então, pastor? Fazendo o que Jesus fez. Pega o pão e reparte. Reparte. Eu fico imaginando isso, cara. Fica todo mundo sentado olhando para quem? Aí fica os discípulos tudo com o balai na mão. Olha para dentro, está vazio. Aí Jesus diz: reparte o pão e deu aos discípulos. E o discípulo, sem saber o que foi, como? Não, põe no balai. Como assim? Põe no balai. Aí daqui a pouco o cara olha no balai e está multiplicando. Ele tira peixe e não para de voltar peixe. E aí, quando eles começam a entender que está acontecendo algo sobrenatural, sabe o que eles fazem? Eles não param para eles comerem. Jesus diz: não se preocupem, o nosso está guardado. Vai sobrar 12 cestos, fica tranquilo, é um para cada um. E sabe por que só sobrou 12 cestos? Porque só tinha 12 discípulos. Se tivesse 20, sobrava 20 cestos. Então, se os discípulos que estão envolvidos em algo coletivo entenderem que na velha aliança comia primeiro o sacerdote, mas que na nova aliança primeiro come o povo, porque aquele negócio do balai não para de multiplicar, irmão. Não para. É uma loucura. É uma loucura. Eu estou falando algo para você que a gente tem provado. É uma loucura. Alimentar pessoas espiritualmente, materialmente, sem ter todos os recursos para isso, e você vê se multiplicando. Você vê Deus levantando pessoas para fazer. É uma loucura. Você não está lá pedindo toda semana: não me dá porque eu preciso. Não, você não precisa pedir. É uma loucura, é uma loucura. Quando você reparte o pão, você não vai ler na Bíblia que Jesus multiplicou o pão, ele repartiu os pães. Agora, depois de partido, depois de repartido, e depois de multiplicado, e depois de saciado todo mundo, o que é que ele disse? Junte tudo para que nada se perca. Deus não permite o desperdício. Por isso que Deus não dá unção para alguém para desperdiçá-la dentro de uma denominação. Como assim? É desperdício? É. Porque nós somos chamados para o mundo, fomos chamados para o globo. A tua denominação é só o aeroporto para você pousar e decolar. Ela não pode terminar, ela não pode fechar você. Ela não pode parar você. Por isso, irmão, eu sou um líder emancipador. Uma mãe que carrega uma criança por 9 meses, quando dá 9 meses, se passar do prazo, o médico tira, irmão. Por quê? Porque o útero, naturalmente, ele sustenta a criança por 9 meses. Porque se passa do prazo, ele começa a colocar em risco a vida da mãe. Então, quer dizer, a doença de muitas mães, ou seja, de muitas igrejas, é que os filhos não foram emancipados. É que os filhos estão lá dentro e estão matando a mãe. Quem aqui já comeu pipoca da panela? Não essa do micro-ondas, a da panela, aquela que você enchia a panela, lembra? E pegava o negócio, né? Mexia. E como é que era? Como é que as pipocas estouravam? E você ouvia o barulho, batendo na panela, empurrando a tampa para cima. Aí, meu Deus, vai acabar tudo aqui. De repente o barulho ia diminuindo.
Aí você pensa o quê? Está pronto. Aí você pegava uma bacia e despejava. Quando você despejava, você tinha uma triste visão da realidade. Você percebia que os milhos de baixo não estouravam. Culpa da panela? Não. Culpa do fogo? Não. Culpa das pipocas que já tinham estourado e não tinham saído da panela. Então, se a sua cabeça não for uma cabeça de emancipação, a sua igreja vai pum, pum, pum. Ela vai encher e esvaziar, encher e esvaziar. Por quê? Porque Deus é emancipador. Se Deus envia para deixar um modelo para mim, por que eu não envio? Por que você não dá trabalho para esse povo? Porque é melhor ter 3.000 pessoas ao seu redor no domingo do que ter 3.000 pessoas na cidade. Alguém me disse esses dias: pastor, o senhor tem que pregar mais salvação aqui no meu evangelho. Eu disse: para quê? Você já é salvo. Eu tenho que pregar salvação para quem não tem salvação. Para você eu tenho que pregar vergonha na cara, rapaz. Para você eu tenho que pregar vida com Deus, tenho que pregar jejum, oração, salvação não. Você está aqui há 10 anos comigo, você não está salvo ainda? Ah, você quer conhecer salvação? Salvação eu prego para o ímpio. Para o crente eu não prego salvação não. Para o crente eu prego firme, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Vai, cara, corre a corrida que te foi proposta. Põe o pé aí. Isso, cara, mergulha, vai mais fundo. Voe. Nós estamos fazendo uma campanha na igreja para ser salvo, irmãos, porque nós não temos noção de fundamento. É um desperdício isso para mim. Isso é um desperdício. Incentiva as pessoas, bota gás nela, concentra a força. Eu não oro pela mesma pessoa todo domingo. Se ela vier um domingo na frente pedir oração e vier no outro, eu chamo ela: o que está vendo? Não, chega de oração, sai daqui, sai da fila, está atrapalhando a obra de Deus. Ai, pastor, tem uma luta. Uma luta porque você está fazendo alguma coisa errada. Ou então Deus está te treinando para algo muito maior do que você vai viver e você não está entendendo. E sabe por que não está entendendo? Porque está desconectado. Porque se você está conectado, cara, o discípulo vinha todo marcado, lanhado e rindo. Dizendo: aqui, levei 20. Você tem 40 aqui, rapaz, ganhei de você. Porque eles estavam conectados com o propósito. Quem está conectado com o propósito não sente mais dor, irmão. Paulo estava preso e cantando. Ele disse: Silas, puxa um dó maior aí, Silas. Quem está conectado, ele disse: Silas, puxa um dó maior aí, vou cantar um corinho. Para quê, Paulo? Vai derrubar tudo aqui, essas cadeias vão cair tudo aqui agora, essas portas. Ei! Chega de uma igreja fraca, melindrosa, menina. Chega de uma igreja manhosa. Manhosa, vou mudar de igreja. Por quê? Porque aqui é muito difícil. Alguém me falou assim: pastor, eu vou para uma igreja mais estruturada. Vai, fica à vontade. O que é que nós temos a ver com estrutura? O que é que nós entendemos por estrutura? O fundamento é Cristo, cara. Nós não estamos na igreja aqui para ser abençoado. Deus, eu vim buscar minha vitória e hoje ela vai ter que sair. Chega disso, irmão. Isso não treina as pessoas para o eterno. Isso não treina, isso treina as pessoas para o momento. Treina as pessoas para o culto de domingo, não para o eterno. Jesus estava dando uma lição para os discípulos ali. Uma lição de que pão nós vamos ter todo dia. Peixe nós temos todo dia. Comida vai ter, fica tranquilo. Não tem onde reclinar. Vocês querem ir atrás de mim, não tem onde dormir. Mas vamos, Deus vai dar vitória. Não anoiteceu ainda. Não anoiteceu ainda, daqui a pouco a gente acha um lugar para dormir, fica tranquilo. E onde é que a gente vai comer? Não, daqui a pouco Deus prepara. Aleluia, a gente só precisa andar organizado com o propósito, porque as coisas vão descortinando na sua frente, irmãos.
Amém? E outra coisa que eu entendi nesse texto, depois do milagre, todo mundo disse: meu Deus, ele é o profeta. E aí quiseram colocar ele num trono, e ele, ó, deu no pé. Porque não aceite os tronos que os homens querem dar a você. Jesus não estava atrás de um trono, ele queria uma cruz, cara. Porque não vai haver trono sem cruz, não vai haver trono sem cruz, amém? E a cruz é a minha morte pessoal, é a minha morte ministerial, aonde eu mato o eu. Não vai haver ressurreição sem cruz. Não é Cristo em mim, é Cristo em nós, é a coletividade. Então nós temos que morrer junto. Eu tenho que promover, não é o sucesso dos outros, é a morte espiritual, a morte emocional dos outros. Como? Para que eles reconheçam que Cristo neles é a esperança da glória. Um pai equipa seu filho, prepara seu filho, prepara a sua igreja, não para receber bênção, irmãos, mas para receber destino. Você está lá, pai, mãe espiritual, você está na frente de um trabalho para dar destino a essas pessoas. Nós não podemos ser uma geração da informação, que só traz informação, mas não tem uma consciência da sua vontade. Não tem uma consciência da sua vontade. E aí, o que acontece? O medo que a gente vai tendo de ofender algumas pessoas, a gente começa a ofender a Deus. Porque a gente está tão preocupado: se eu falar assim, ele pode ir embora. Se eu falar assado, eu não estou falando de você ser grosso, estúpido, duro. Eu estou falando de você ser justo. De você falar: eu te perdoo, mas vai e não peque mais. Não faz isso, está errado. Irmãos, Deus precisa que os nazireus voltem, porque eles vão ser os precursores de um grande avivamento. Os nazireus. Irmão, nazireu não tem problema com nada, né? Ele não tem problema de se ofender, porque ele já é um escândalo. A vida dele já é um escândalo para os dias que ele vive. Então assim, o nazireu, só a vida dele já é um escândalo. A forma que ele conduz a sua casa já é um escândalo para todo mundo que está ao redor. Diz: não, ele não vai suportar até o fim, vai. Amém? Então nós precisamos que o nazireado volte, querido. O nazireado volte, porque nós precisamos de homens radicais, mulheres radicais, não com os outros, não pessoas que estabelecem regras para os outros, mas pessoas que estabelecem para si, colocam limites para si, colocam os propósitos para si, porque é isso que o Senhor me ensina. Amém? Eu não posso ficar correndo atrás da bênção, porque bênção Deus pode dar para todo mundo que está vivo, mas unção, a unção não é para os vivos, irmãos. A glória de Deus não é para os vivos. A glória de Deus não é para os vivos. Ele foi claro com Moisés: disse: ninguém pode ver a minha face e continuar vivo, porque se você quer ver a minha face, você vai ter que morrer, amigão. Ninguém. A bênção Deus pode dar para quem está vivo. Então, ok. Você quer fazer o culto para os vivos, ok. Mas a intenção é que todos sejam crucificados com Cristo. Então eu quero declarar nos próximos dias sobre 4 coisas que nós vamos precisar nos próximos dias. E agora eu quero profetizar. Nós precisamos de precisão no funcionamento. Chega de desperdício. Segundo, nós precisamos de velocidade equilibrada. O que é isso? É entender a hora de acelerar e entender a hora de pisar no freio. Quem acelera demais vai ter que pisar no freio demais. E nós precisamos identificar cada passo e deixar o espaço vazio. Quando eu falo de organização, eu estou dizendo: organize tudo, mas deixe um espaço vazio para que Deus possa tirar você dali. Amém, irmãos? Amém? E a última coisa que eu penso que nós vamos precisar nesses dias é respeitar cada etapa. Respeitar quando o nível aumentou. Você sabe quando o nível aumentou? Você sabe. Você sabe quando o nível aumentou, porque não é mais qualquer coisa que entra nos seus ouvidos. Você sabe quando o nível aumentou, e o nível deve aumentar com a maturidade, porque quanto maior o nível aumenta, mais você respeita o fraco, mais você respeita o caído, mais você respeita o pecador. O nível no aumento não é para te distanciar dele, é para te aproximar dele. Amém? Por isso que o Senhor disse para Pedro: ele diz: Pedro, quando tu te converteres, ajuda teus irmãos. Que agora você só está fazendo exibição de poder. Você agora faz tudo que eu peço, mas você ainda não está pronto para converter seus irmãos. Quando tu te converteres,
ajuda teus irmãos. Quando você aceita Jesus, você vira evangélico. Mas convertido mesmo, irmão, convertido mesmo é quando você é crucificado com Cristo. Amém? Amém. E eu quero declarar isso em nome de Jesus: precisão, velocidade, identificar cada etapa, respeitar cada funcionamento. Eu tenho ido em lugares que eu penso assim, cara, eu nunca congregaria aqui, mas o Senhor me fecha a boca e diz: cala a sua boca, é a minha igreja. Eu disse: mas ele disse: você era assim. Eu digo: mas Senhor, está tudo errado. Ele disse: eu sei. Imaturidade não é problema, irmão. O problema é você saber que está errado e continuar fazendo. O problema não é imaturidade. O problema não é você botar a mão na cabeça e dizer: meu Deus, isso está tudo errado, e entrar em crise. Por isso que quando você ouve o Evangelho do Reino, você entra em crise. Eu não sei o que você veio fazer aqui com essa crise toda. Porque eu vou te dizer por quê. Porque tem algumas coisas que você já sabe que vai ter que mudar. E isso implica, se mudar, vai perder algumas pessoas. E todo aquele aparato ao seu redor pode se perder, ou não. Ou não. Chegou uma hora que Jesus olhou para trás e disse: vocês querem ir? Vão. Pedro disse: para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Vai chegar um tempo, irmãos, que as pessoas não vão suportar. E Paulo falou isso para Timóteo: as pessoas sentirão coceira no ouvido. A unção de Elias está vindo para a terra, irmão. Ela está vindo. A unção que declara o que vai acontecer na terra e se esconde. A unção que come debaixo da mão de Deus, que Elias comia na mão de Deus. A unção que visita órfãos e viúvas nas suas tribulações. A unção que confronta líderes caídos. Acabe, chama Acabe para uma conversa e confronta. A unção que confronta a religião. A unção que desafia o povo e diz: traz água. Vocês querem água? Então traga o que vocês têm. Traga o que você armazenou para os dias maus. A unção que sozinho combate a religião. E a unção que não produz fogo, mas é a unção que edifica o altar. Porque quem manda o fogo é Ele. Eu não estou aqui para produzir um avivamento, eu estou aqui para edificar o altar do Senhor. Esse é o trabalho dos nossos dias, querido. A unção do de repente, a unção da imprevisibilidade. Essa é a unção de Elias, a unção do de repente. De repente, o fogo desceu. De repente, apareceu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu estou dizendo para você: vamos fazer a coisa certa, porque de repente vai acontecer. Irmão, as coisas da minha vida, nesses 18 anos de ministério meu, nesses 23 anos que eu ministro o Evangelho, as coisas não têm sido fáceis. Deus sabe. Eu recebi uma profecia no começo da carreira ministerial de uma mulher que disse assim para mim: Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Você não faz ideia, mas vai ser degrau por degrau. Toda vez que eu estou acelerado, o Senhor disse: step by step, degrau por degrau, volte. E eu quero avançar porque eu sou leão. Eu sou sanguíneo hemorrágico pingando. Verdade. Nós estávamos agora viajando para a Europa. Meus filhos estavam junto, a Bruna e o Samuel, com genros, netos. E o passaporte da Bruna e do Charles deu problema na entrada. Nós tivemos que fazer outro passaporte ali correndo. E ela olha para mim, me abraça e diz: pai, por que para a gente tudo é mais difícil? Por quê, pai? Começou a chorar. Eu disse: calma. Como é bom ter um pai, né? Eu disse: calma, porque as exigências de Deus são para os íntimos. Deus não exige coisa de crente meia boca. Deus exige de gente íntima, porque Deus sabe que ela não vai recuar, ela vai avançar. As exigências de Deus são para os íntimos, porque os íntimos estabelecem a marcha.
Os íntimos, José, ele estabelece um modelo. Sim, então se Deus está exigindo algo de você, se estão exigindo algo, se as pessoas que estão ao seu redor exigem, então é porque você é íntimo. Aleluia. Faça, sede firme e constante, não despeça ninguém. Faça. Amém, querido? Amém. Outra coisa que nós precisamos fundamentar nesses dias, eu estou falando de fundamento. Outra coisa que nós precisamos fundamentar nesses dias é discernir o som que estamos ouvindo. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 32, 17. Eu diria que agora que nós vamos entrar na mensagem mesmo. Não é chavão de pregador, não, é verdade. E você tem bastante tempo hoje, não tem? Abra comigo Êxodo 32. Leia comigo o versículo 15. Voltando-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Aquelas tábuas eram obra de Deus. Também as escrituras eram a mesma escritura de Deus esculpida na tábua. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Respondeu Moisés: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz de canto que eu a ouço. Amém. Nós precisamos aprender com os pais o som que estamos ouvindo. Não menospreze os pais. Você que é um pastor mais novo, deixa eu te falar uma coisa, querido. Respeite os pais dessa geração. Eu sou um cara rodeado de anciãos. Eu gosto de ouvir anciões, homens como Danduque, um homem de 75 anos, homem como o pastor Márcio Valadão, 49 anos na mesma igreja, pastoreando a mesma igreja. Eu gosto de ouvir homens como Jorge Linhares. Eu sou rodeado de anciões. Pastora Elza, minha mãezona aqui, serva de Deus, de vez em quando ela me liga para me dar uns rala. Depois ela passa a mão na cabeça. Eu ouço os anciões porque, por favor, querido, vamos aprender com os pais a ouvir os alaridos de guerra. O som que estamos ouvindo. Josué disse: tem um som de guerra lá. Moisés disse: não é de guerra. Não é de quem venceu e nem de quem foi vencido. É um canto que eu ouço. Agora, raciocina comigo. Essa palavra canto, ela vem da palavra aná, que quer dizer menosprezo, intimidação, estar ocupado ou estar atarefado com alguma coisa sem propósito. Afligir, oprimir, humilhar, ser oprimido, ser curvado, tornar-se baixo, tornar-se abatido. Sabe o que ele está dizendo? Tem um som que a igreja está produzindo, mas está deixando a igreja doente e abatida. Se os pais, olha aqui para mim, se os pais, agora os pais também precisam respeitar a movimentação dos filhos. Os pais, como fundamento, precisam deixar os meninos rodarem. Deixa os jovens fluírem. Mas está errado o movimento, chama, coloca um fundamento. A nossa geração que está vindo não pode juntar o bastão no chão, irmãos. Tem algumas coisas que eles têm mais força do que a gente. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados foram perdoados. Jovens, eu vos escrevo porque a minha palavra está em vós e já venceste o maligno. Pais, eu vos escrevo porque conheces aquele desde o princípio. Eles podem ter mais força, podem estar debaixo da unção desse movimento, mas não conhecem aquele que é desde o princípio. Não passaram lutas ainda no casamento, não passaram lutas com os filhos, não passaram na madrugada toda com o filho em convulsão,
em casa chorando e você gritando com o filho no colo. Não passaram problemas, não tiveram quedas, não se arrebentaram, não fizeram coisa errada. Então, por favor, ouçam os pais. Pais, deixem claro para os seus filhos o caminho. Mostre o caminho, diga onde você. Mas para isso, para que os pais ensinem o caminho, nós não podemos ser hipócritas. Nós vamos ter que ser verdadeiros e dizer: eu fiz isso e me arrebentei. Não podemos mais tampar o sol com a peneira. Muitos filhos estão saindo de perto de nós, estão fazendo o que querem. Por quê? Porque não vê em nós um pai de destino. Só vê um pai que controla uma denominação, mas não vê um pai que vai emancipá-lo, que vai dar destino. Então, querido, nós precisamos de gente que vão discernir. Josué disse o quê? O que é que Josué disse? Ó, o som é de guerra. Moisés disse: não. Ó, o som não é de quem venceu e nem de quem perdeu. É um canto que eu estou ouvindo. Josué seria o próximo líder. Lembra quando Deus chama Josué no capítulo 1 e versículo de 1 a 9, o que é que ele diz? Ele diz: meu servo Moisés é morto, agora levanta tu e passa esse Jordão. Esforça-te e ter de bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque eu sou contigo aonde quer que tu pisares. Aonde tu pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Deus dá uma autoridade agora para ele, mas também dá uma autorização. Deus diz: aonde tu pisares eu te darei, do rio Eufrates até o grande mar para o poente, esse será o vosso. A gente, porque tem autoridade, acha que pode pisar em qualquer lugar que Deus vai nos entregar. Não, toda autoridade tem uma autorização. Autoridade o diabo também tem, ele só não tem autorização. Então, onde tu pisar a planta dos teus pés, eu te darei, desse rio até ali. Por que estamos vindo para o Sudeste com a plataforma de apostólica? Porque entendemos que o Senhor nos autorizou para isso. Porque senão eu volto para Itajaí e vou cuidar da minha igreja. Porque autoridade para isso eu tenho, Deus me deu. Agora, se eu quiser avançar, eu preciso da autorização. Amém? E eu tenho, pastor, autorização agora? Claro que tem. Ide por onde? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O limite expandiu, amigo. A autorização foi expandida. Agora primeiro eu edifico a casa e depois então eu saio para fazer o que o Senhor me chamou. Se eu não estiver discernindo o som, eu vou produzir um som. Se eu não discernir o som que eu estou ouvindo, eu vou criar alguma coisa para ouvir. Eu não estou aqui para criar, eu estou aqui para cumprir. Para cumprir o que fora dito a meu respeito, para cumprir as escrituras. A virgem conceberá para que se cumprisse o que fora dito. E Jesus nasceu em Belém da Judéia, Mateus 2,5, para que se cumprisse o que fora dito. E ele ficou no Egito, porque do Egito tirei o meu filho, para que se cumprisse o que fora dito. E houve em Ramá voz de choro, para que se cumprisse o que fora dito. E ele foi habitar em Nazaré, Mateus 2, versículo 23, para que se cumprisse o que fora dito. Oh meu Deus, Mateus 3,3, voz que clama no deserto, para que se cumprisse o que Isaías disse. Oh meu Deus, e ele foi para Galiléia, no versículo 14, Mateus 3, para quê? Para que se cumprisse o que fora dito. Jesus andou nas escrituras para que se cumprisse o que fora dito. Por isso que quando quiseram fazer rei ele disse: não, isso não está escrito. Quando quiseram botar ele no trono, ele sacou fora. Por quê? Isso não está escrito a meu respeito. Quem vai me botar no trono é meu pai. Não é ninguém. Sim, eu vou sentar, quem vencer vai sentar no trono do meu pai. Ao que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu pai. Quando quiseram dar uma função para ele, você vai governar, ele disse: eu, estou fora. Por quê? Porque isso não está escrito a meu respeito. Você não vai ser feliz fazendo o que você quer, você vai ser feliz cumprindo o que fora dito. Pegou, irmão? Irmãos, um pai espiritual, ele não tem reputação. A reputação é a sua história. Um pai espiritual,
ele precisa se manter fresco, ele precisa se manter abanado, ele precisa se manter faminto, ele precisa se manter aceso. Então, por quê? Porque você é um luzeiro que está brilhando ali. O que nós precisamos hoje, irmãos, hoje, para um grande avivamento, é que nós, os pastores, a gente se mantenha santo, se mantenha faminto, se mantenha aceso. Quando uma pessoa não tem maturidade para caminhar sozinha, ela vai ter, até porque Deus não dá essa autoridade para ninguém, né? Todos vão precisar um do outro. Ela precisa de pais que lançam fundamento, pais que circuncidam, que faça um corte no órgão reprodutor, que ensine aquela pessoa que um dia você também vai reproduzir, mas agora você é criança ainda. Mas deixa eu preparar você para reproduzir. Um pai espiritual não vai castrar seus filhos, vai circuncidar seus filhos. Um pai espiritual, todo mundo no rebanho dele pode reproduzir. Amém? Eu sei que é difícil talvez entender. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmão? Irmão, alguém aqui joga xadrez? Irmão, o xadrez ele foi um jogo criado como estratégia de guerra, você sabia disso? O xadrez foi um jogo criado para estratégia de guerra, por isso que ele tem várias movimentações, assim, 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 pula. Por quê? Porque ele foi criado como estratégia de guerra. Agora, quem está acostumado a jogar dama, não vai entender o que eu estou dizendo. Por quê? Porque quem joga dama acha que ganha quem derruba a pedra do outro. Mas quem joga xadrez sabe que ganha quem conquista o rei, quem pega o rei. Então o meu trabalho apostólico é derrubar o principado, não é jogar dama. O meu trabalho apostólico, os apóstolos que foram levantados no mundo, o trabalho deles é chegar no rei, no principado daquela cidade, no principado daquela nação. Amém? Não é ficar expulsando aquela capetada miúda da igreja. Como é teu nome? Satanás, o nome dele é demônio. De onde é que tu veio? Do inferno. O demônio vem do inferno. Então assim, esse não é um trabalho apostólico, irmãos. O trabalho apostólico, por isso que ele tem várias movimentações. Ele se movimenta como pastor, se movimenta como apóstolo, se movimenta como profeta, ele pula como evangelista. Ele é louco, porque o trabalho dele é chegar no rei, chegar no cabeça. Não é jogar dama, tuque, 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 tuque. Por isso que o trabalho apostólico não é derrubar a pedra do outro, não é derrubar a igreja do outro, não é pegar os membros da outra igreja, não. Esse não é o trabalho apostólico. O fundamento. A estratégia aqui é capturar o rei. Se eu derrubar a cabeça, eu derrubo o resto. Amém? Mas na igreja quem é o cabeça? Está estabelecido eternamente o cabeça, não precisa de outra cabeça. Abra comigo Salmo 11, verso 3. Aleluia! Salmo 11. Ai, 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 Jesus. Ai, ai, ai. Eu senti que a gente começou a entender. Salmo 11, verso 3 diz assim: na verdade, que já os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? Algumas traduções dizem assim, ó, se tirar os fundamentos, o que pode fazer o justo? Cara, você pode ser um justo. Se você vive num lugar sem fundamento, você não pode ajudá-lo, você não pode ajudar aquele lugar. Se quebrarem os fundamentos, o que pode fazer o justo? Se você está num lugar que perdeu a ideia original, que perdeu a autoridade, mesmo que você seja justo, me perdoe, você não pode fazer nada nesse lugar. Você vai ter que derrubar tudo e refazer de novo. Amém? Um justo, ele precisa fluir em ambientes de justiça. Ou melhor, um justo, ele precisa fluir em qualquer ambiente de justiça.
mas como fluir em um lugar que perdeu o fundamento. Como fluir num lugar que perdeu a intenção original de Deus. Por que você acha que Adão teve que sair do jardim? Porque não foi o jardim que perdeu o fundamento, foi Adão. O jardim era o lugar do encontro. Deus disse: você não vai me perder, eu vou continuar com você, mas já não é mais na mesma proporção. Até preparar a remissão, até Jesus vir nos remir, o Espírito já não habitava mais mas vinha sobre. O fundamento da igreja tem que ser apostólico. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Deixa eu explicar uma coisa para você. Você julga o que eu vou falar. Por favor, julgue. Você é meu irmão. Eu não sou o retentor da verdade, o detentor da verdade. Nós herdamos dos americanos o fundamento pastoral, né? Nós herdamos, porque nós somos discipulados pelos nossos irmãos americanos. E qual é o fundamento da igreja americana? Pastoral. É um pastor que cuida de tudo, de uma mega igreja. No final da vida, ou ele morre do coração, ou de AVC, ou ele perde a sua casa, porque ele não dá conta. Isso na vida de um homem só é uma loucura. Não dá conta, amigo. Então a gente tinha um problema, uma igreja com fundamento pastoral. De 20 anos para cá, a gente começou a ouvir os nossos irmãos latinos falando do apostólico e do profético. Nossos irmãos da Guatemala, nossos irmãos da América Central, nossos irmãos da América Latina, falando de apóstolo. Nós tínhamos um problema. Aí a gente ouviu o apóstolo, o que a gente falou? Agora vamos consagrar apóstolo. Aí a gente ficou com dois problemas. Porque a gente agora tem uma igreja pastoral, de fundamento pastoral, com um movimento apostólico. Irmão, nós estamos cuidando de gente hoje que pagou para ser ungido apóstolo. E aí aparece a gente que recebeu uma função apostólica para o corpo e é arrebentado na internet. Por quê? Porque o nosso modelo apostólico, eu ouço livros, Augusto Nicodemos até me cita num livro dele. Eu não sou apóstolo, que não tem apóstolo. Que eu sou apóstolo, ou melhor, ele me cita como apóstolo, mas ele fala que não existe mais apóstolo. Eu não sou apóstolo de Jesus, sou apóstolo da igreja. Eu sou apóstolo a partir de Antioquia, não a partir de Jerusalém. Jesus tinha 12, Deus enviou um apóstolo. Jesus enviou 12, a igreja envia milhões. Deixa eu te falar uma coisa. Apóstolos, você ficou tão triste assim por quê? Porque se um homem citou o meu nome num livro, eu posso citar ele numa pregação? Ué, não é? Estou falando mal do meu amigo. É que ele não acredita em apóstolo, e eu acredito. Ia viver para consagrar o apóstolo um dia, não sei. Deixa eu te falar uma coisa, estou brincando. Respeito muito o pastor Augusto Nicodemos, um homem de Deus nessa nação, uma voz profética. Mas o movimento dele é diferente do meu. Nossos fundamentos é Cristo. Mas os movimentos são diferentes. E eu não me ofendo com isso. Eu não me ofendo mesmo. Porque eu respeito e eu ouço muito. É um homem de Deus. Nós temos que parar com essas coisas. Eu não concordo. Não concordo, não anda. Não chega perto. Repudia quando vê. A movimentação é diferente, mas a estrutura, o fundamento é o mesmo. E aí agora a gente tem dois problemas. Por quê? Porque a gente tem uma igreja com fundamento pastoral e um movimento apostólico. E aí os apóstolos que existem hoje trabalham para as denominações, não para o globo. Porque foi a denominação que consagrou ele. E ele é apóstolo para a denominação. Ele é apóstolo para dentro, não apóstolo para fora. Qual é o trabalho do Ministério Mevan? O nosso trabalho é transicionar a igreja para um fundamento apostólico e um movimento pastoral.
Porque um tem que cuidar do outro. O fundamento da igreja apostólica, irmão, Juscelio está aqui, os pastores que caminham com a gente estão aqui. Nós temos 18 anos de ministério no Mevan. Pensa numa turma que briga. Eu estou com a igreja, vai fazer 19 anos lá em Itajaí, a igreja bombando. A gente nunca sofreu uma divisão. Por quê? Porque os nossos problemas são de movimento, não de fundamento. Nós temos um problema de movimentação, não de fundamento. Porque o Juscelio se movimenta de um jeito, eu me movimento de outro, o pastor Lapa se movimenta de outro. Amém? O Ulisses se movimenta de outro. O pastor Rodrigo lá em Ribeirão se movimenta de outro. Mas todos têm o mesmo fundamento, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então as nossas brigas são pelos movimentos. Eu acho que você está errado. O que é que você acha? Como é que você faria? Eu faria assim. Tá, vamos ver, vamos testar. Tá, eu acho que estava certo. O nosso problema não é de fundamento. Nosso problema é de movimento. Depois você lê capítulo 6. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque também eu quero falar algumas coisas ainda. Pastorear é um aspecto da igreja, não é um fundamento da igreja. O fundamento é apostólico. Porque o fundamento da igreja é ide, fazei e ensinai. Mas não fala cuidai. Peraí, pastor, não é para cuidar das pessoas? É para cuidar das pessoas com a mentalidade apostólica de emancipação. Ide, fazei e ensinai. O verbo da vida me ensinou 3 verbos: ide, fazei e ensinai. E ele não fala de cuidar, ele fala de levar a carga uns dos outros, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Isso tudo é cuidado, eu entendo como cuidado. Mas por que eu acho que ele não ressalta? Para não se prender. Porque às vezes a gente cuida tanto das pessoas que a gente cria um sentimento de posse. E a gente não emancipa as pessoas para funcionar apostolicamente. Às vezes, lá no meu, a gente tem costume, a nossa equipe pastoral, quando liga para a gente: pastor, eu vou pregar em tal lugar, o senhor me abençoa? Eu digo: claro, meu filho, vai lá. Mas é costume deles, que eles criaram, não foi eu que decidi. Às vezes, irmãos, tem irmãos que vão lá no meu van, irmãos pastores de outras denominações, e quando a câmera passa neles, eles se disfarçam, para ninguém ver eles lá, porque eles têm medo, porque se ele chegar na igreja dele, ele é expulso. Irmão, você pode chamar o que você quiser isso, menos de igreja, por causa da nossa mentalidade está errada. E hoje eu estou sendo bem pesado mesmo, de língua. Aproveitar que Jesus está no ambiente, depois você acerta com ele. E aí você já orou por mim antes, agora não dá para tirar a oração, já estou abençoado. Lembra que você estendeu a mão e me abençoou? Você disse: Senhor, usa esse homem para falar comigo. Então agora você não tira mais a oração não, moço. Acabou, já era. Então eu penso, irmãos, que a gente criou um sentimento de posse, a minha igreja. E como nós estamos cantando aqui, não tem a ver sobre nós, é tudo sobre você, tudo para você. Se eu tenho uma cabeça apostólica, ando num fundamento apostólico. Irmãos, quem é que foi para Samaria ganhar a cidade de Samaria? Atos capítulo 8, quem foi? Filipe, não foi? Filipe não foi lá, não foi enviado, não foi? A Bíblia diz que foi lá enviado. Irmão, Filipe fez um estadalhaço em Samaria. Até Simão o mágico aceitou Jesus, mas não se converteu. Porque logo em seguida, a igreja, entendendo que Samaria estava evangelizada, eles entenderam que Samaria precisava ter fundamento. Quando Pedro e João entraram na cidade, que Simão o mágico viu a movimentação espiritual de Pedro e João, ele quis comprar a unção. E aí Pedro e João dão uma palavra para ele: te arrepende. Ele se arrependeu na hora. E eu acho que ele converteu, foi ali. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Samaria precisou de fundamento, não foi evangelistas que foram apóstolos. Por favor, irmãos, respeite os 5 ministérios.
Respeite a movimentação dentro da igreja. Você acredite ou não, você creia ou não, a igreja se move nos 5 ministérios. E tem apóstolos sim, amém? Existe apóstolos sim. Na minha concepção apostólica, existe sim. O problema é que o Brasil entrou não vou falar. Entrou nessa coisa de ungir apóstolo à torta e à direita. Tem gente que foi ungido apóstolo, não sabe nem o que um apóstolo faz. Irmão, devolve essa unção. Você está apostolando, irmão, eu não sou patrimônio do Ministério Mevana. Eu pastorei uma igreja que tem 27 cultos por mês e eu prego em 3. Mas eu cuido dos meus filhos lá. Eu tenho reuniões com eles na mesa, eu tomo um cafezinho da tarde com eles, eu saio com aquele que está com problema no casamento, eu saio com aquele que, pastor, esse mês eu não consegui pagar o aluguel, pera, mas eu fui pregar fora, ganhei uma oferta, pega para você. Então deixa eu te falar uma coisa. Vamos apostolar. Vamos nos movimentar pastoralmente, mas vamos fundamentar a igreja. A igreja precisa de fundamento. Irmão, o que eu estou falando aqui hoje, talvez você não está dizendo assim, cara, não era isso que eu queria ouvir, mas era isso, não era isso que eu queria falar também. Quero deixar claro para você, de novo. Mas eu entendo por quê, porque nós estamos na primícia de Campinas. Nós vamos começou a primeira reunião do ano. Então eu creio que o meu Deus quer começar de baixo para cima. Ele quer começar a fundamentar. Apóstolos são fundamentos, não são coberturas. Muitas vezes as coberturas nos impedem de crescer. Amém? Às vezes eu tenho pessoas hoje que pregam muito melhor do que eu no ministério. Eu tenho pastores no ministério hoje que têm igrejas maiores que a nossa, que tem uma desenvoltura apostólica muito maior do que a minha. Mas por quê? Porque eu não sou cobertura deles. Eu trabalhei para ser um fundamento para que eles pudessem caminhar sobre mim. Então nós precisamos entender isso, querido. Hoje eu entendo, e ontem, essa noite eu dormi conformado. Mas eu entendi por que Deus está mexendo nos nossos fundamentos aqui ontem e hoje. Porque nós estamos dando início a uma jornada. É uma pegada diferente. Antes, Luiz Hermínio vinha aqui todo mês pregar. Agora não, a gente começou a construir uma plataforma. É diferente, a plataforma ela precisa ser asfaltada. Amém? Os aviões que estão aqui, eles precisam pousar e decolar. A pista precisa estar livre. Então antes que você se encante, pela mensagem, que você crie expectativa em um pregador que aparece na internet, que tem milhões de seguidores, antes que você se encante pela mensagem, ai meu Deus, essa mensagem me pegou por dentro. Eu não quero te pegar por dentro hoje, eu quero te pegar pelo pescoço e dizer para você, se vamos andar juntos, é dessa forma que vamos andar juntos, porque é assim que nós cremos. Nós podemos ser amigos, mas se vamos criar uma aliança, não está firmado em dinheiro, não está firmado em placa de igreja, não está firmado em estatuto. Eu não vou dizer para você, joga teu estatuto fora, arranca a sua placa, dá aqui um beijo no meu anel. Não, eu não vou dizer nada disso para você. O que eu vou dizer para você é, os nossos fundamentos são apostólicos, nós somos emancipadores. Então se você vem caminhar com a gente e é aquele que segura tudo e você está morto, você não vai dar. Você vai se perder no caminho e vai depois ainda sair falando mal de nós. Então a ideia original é essa. A ideia é assim, ó, irmão, nós caminhamos assim, ninguém é perfeito, então todos os mané, a gente está todo mundo aqui é ex alguma coisa, mas a gente tem um propósito, que há 18 anos vem funcionando, degrau por degrau. Ninguém coloque outro fundamento a não ser o que já tem. Não tem nenhuma expectativa na gente, nada. Amém? Nós trabalhamos para manter firme o propósito. Precisamos fundamentar a partir daquilo que nós entendemos. Fundamentar a partir da origem, da base. Precisamos edificar fundamentos. Estamos fazendo fundamentos para quê?
pedra angular eu sei que é Ele. Jamais eu me iria colocar no lugar dele. Deus me livre. Mas nós temos um trabalho para fundamentar a igreja. Se nós não trabalharmos os fundamentos e não seguirmos, nós vamos ficar trabalhando ao redor de nós mesmos. Trabalho, fundamento, constrói e sai. Trabalho, fundamento, constrói e sai. Por quê? Porque essa é a ideia original de Deus. Aleluia. Amém? O trabalho da igreja nesse cenário é profético. É fundamental. Se a igreja não entender isso, nós não vamos fazer a vontade do Senhor. Então eu quero deixar claro para os meus irmãos qual é a proposta de fundamentar um fundamento apostólico, um movimento pastoral da igreja, que aí engloba tudo: o ensino, o evangelismo, a profecia. Porque nós não estamos fundamentando em outro lugar que não seja no profético. Nós somos proféticos e somos escatológicos, não estamos esperando Jesus voltar. Não, nós estamos trabalhando para que Ele volte. Não estamos esperando sentado. Ele não vai me pegar como ladrão. Ele vai vir como ladrão para quem não está esperando. Eu estou esperando. Eu quero ver. Eu não estou esperando Jesus voltar. Eu estou trabalhando para que Ele volte. Minhas mensagens são totalmente escatológicas, totalmente proféticas. Os profetas, eles veem, os apóstolos executam. Por isso que os profetas têm a ver com janelas. Você vai ver Daniel abrindo uma janela na Babilônia. Você vai ver Eliseu dizendo para o rei Joás: abra a janela e lance as flechas. Mas apóstolos têm a ver com portas. Paulo diz: foi-me aberta uma porta. Porque o profeta vê e o apóstolo executa. Por isso que o fundamento da igreja, Efésios 2:8, é com os apóstolos e profetas. Profetas não são o que profetizam a outro indivíduo. Isso é o dom de profecia. Profetas são os que declaram para a terra: assim diz o Senhor, ó Brasil. Assim diz o Senhor, ó Israel. Então, se nós andarmos nesse lugar, irmão, nosso pastoreio vai ser lindo. Porque nós não vamos criar pessoas dependentes na igreja de um pastoreio. Amém? Pessoas não vão ser melindrosas. Pessoas não vão vir para a igreja atrás de atenção para suprir suas carências. Elas vão ser amadas e abraçadas, cuidadas, mas vão ser emancipadas. Vão dizer: vá cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida. Vá ter as suas experiências boas e ruins com Deus. Vai ter as suas experiências com a sua casa, com o seu filho. Não isente as pessoas das suas experiências. Não crie uma igreja de cuidado. A igreja do cuidado é a igreja do deserto. Por isso que quando chegaram na promessa, o maná cessou. Deus estava dizendo: agora que vocês estão no lugar que eu prometi, plantem e colham. Você recebe essa palavra, meu irmão? Esse são dias de fundamentos. São dias de fundamentos. Me dá 5 minutos, eu termino. Só temos que cuidar com uma coisa nesses dias de fundamentos: com as doutrinas de Jezabel, com as doutrinas de Mamon e com as doutrinas dos nicolaítas, porque fala das 3 doutrinas em Apocalipse. Amém? Porque elas misturam. A doutrina dos nicolaítas, ela mistura a altivez do homem com o altar de Deus. Ela mistura soberba com autoridade. A doutrina de Mamon, ela mistura generosidade com ambição. E a doutrina de Jezabel, ela mistura espiritualidade com imoralidade. Isso é perigoso. A doutrina de Jezabel talvez vai ser a maior guerra da igreja nesses dias. Eu estou profetizando agora. Porque a Bíblia fala das 3 doutrinas em Apocalipse, para as 7 igrejas.
significa que nós não estamos isentos delas. Esses principados, quem derruba é o Senhor. Quem derruba são, sabe quem lidar com Jezabel? Os eunucos espirituais. Só os eunucos espirituais têm a capacidade de lidar com Jezabel, porque eles não são encantados pelos seus encantos. E não pense que Jezabel está ligada somente à figura feminina. Ela está ligada à figura masculina também. Amém? Amém, queridos? Conheço um homem na Argentina chamado Carlos Anaconda. Carlos Anaconda, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o maior perigo de um ministro é a sua exibição, porque depois de ele gostar da exibição, ele nunca mais vai viver sem. Ou seja, se ele se acostumar com a exibição, ele vai sair de casa só para se exibir. Então ele me ensinou uma coisa. Ele disse: quando você for tentado a se esconder, apareça. E quando você for tentado a aparecer, se esconda. Por isso que quando quiser ungir Jesus rei, ele, ó, eu não é meu tempo, não é meu lugar. Então, querido, nós precisamos de engenheiros espirituais, queridos. Nós precisamos, homens que vão edificar estruturas espirituais. A palavra altar significa aquilo que vem do alto. Altar vem do alto. Então nós vamos estar numa luta constante nesses dias com o altar de Deus e a altivez do homem. E o que consome a nossa altivez no altar é o fogo de Deus. Nós precisamos desesperadamente disso. O maior inimigo da igreja nesses dias, irmãos, é a distração, é o desperdício, é não estar focado, é não estar prestes, é não prestar atenção naquilo que está movendo o seu coração. Como é o nome daquele homem que criou o iPhone? Steve Jobs. Steve Jobs fala uma coisa interessante. Ele já morreu, né? Ele dizia uma coisa interessante. Eu vi uma frase dele muito boa. Ele diz assim, o problema do foco não é o foco, é as outras 2.000 ideias boas que estão ao seu redor. O problema de você focar alguma coisa é porque ao seu redor tem 2.000 ideias boas também. Você tem que se livrar dessas 2.000 ideias boas para achar o foco. Porque todo homem produtivo, ele tem muitas ideias boas, uma atrás da outra, que tem a ver com as portas que Deus abre. Então, querido, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Vamos, já amanheceu, né? Nessa manhã. Trabalhe no fundamento. Vá para a sua casa, para o seu ministério. Examine a si mesmo. Examine o seu funcionamento. Vê se o meu fundamento está correto. Essa é a estrutura de um homem de Deus, é a estrutura de uma mulher de Deus. Se não é, querido, não tem problema. Só tenha coragem de derrubar o que não foi Deus quem fez.